Paz do Senhor, vamos falar hoje de Deuteronômio 19, 20 e 21. No comecinho desse capítulo é falado sobre as cidades do refúgio. Nós já falamos disso nos vídeos anteriores, quando falamos que o Senhor cuida do povo a ponto de imaginar situações que poderiam vir a acontecer. Então o Senhor fala que se por um acaso um homem matar um outro homem, e isso não que tenha sido intencionalmente, tenha sido um acidente, tenha sido algo que tenha ocorrido fora da sua vontade, ele não deveria ficar à disposição de alguém da família do que havia sido morto, para que não acontecesse dele se vingar e a pessoa morrer e ele não ter matado de uma maneira intencional. Então o Senhor permitiu que fossem criadas essas 3 cidades, que seriam as cidades de refúgio, e isso acontecendo, essas pessoas entrariam dentro dessas cidades, e lá elas não poderiam ser tocadas, né? Elas não poderiam ser resgatadas para que fosse vingado aquele que faleceu. O Senhor, nessa palavra, ele dá até o exemplo de 2 homens no campo, e eles fazendo ali a derrubada de árvores, um batendo com força o martelo na árvore, aquele ferro do martelo saindo, ele poderia pegar então naquele seu amigo, naquele seu companheiro de trabalho e matar ele, mas isso não seria algo intencional. Então ele não poderia pagar com a sua própria vida por algo que ele fez que não teria sido da sua vontade. Então até nisso Deus cuida. A pessoa já carregava com ela o peso da culpa de ter feito algo que ele não queria ter feito, e o Senhor não permite que um outro venha e vingue aquela morte, uma vez que ela realmente não tivesse sido intencional. Mas o nosso Deus, que é um Deus que olha todas as hipóteses, né, tudo aquilo que poderia acontecer, ele diz que também não pode entrar na cidade aquele que intencionalmente matou o seu irmão. Então aquele que armou uma armadilha, aquele que fez um tipo de estratagema para que ele pudesse matar alguém, ele não iria se refugiar ali e ter a proteção do Senhor ou dos juízes daquele momento da terra, como se ele não tivesse feito nada. Naquele momento estavam vivendo a época da lei, e era muito severa, até mesmo para que as pessoas não se perdessem dentro do convívio. Então um homem que matasse, sabendo ele o que estava fazendo, e a família do outro quisesse se vingar, e ele porventura tivesse se escondido dentro das cidades de refúgio, ele seria retirado da cidade de refúgio, e ele então seria entregue ao vingador, e ele poderia ser morto, sim, por conta do mal que ele havia feito. E isso o Senhor já fazia para que todos soubessem o que estava acontecendo em Israel e que temessem, para que não virasse algo, né, de qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de desacordo, de desatenção, eles viessem ali a se matar uns aos outros. Então o Senhor não permitia que isso acontecesse, e por isso fez todo esse tipo de orientação. Na sequência desse capítulo também, o Senhor fala dos homens e das possibilidades, né, das leis de guerra. Então, o Senhor já havia dito que todos eles, quando chegassem aos locais onde tivessem povos mais fortes que eles, mas que estivessem na terra que o Senhor preparou para Israel, esses homens o Senhor faria com que Israel vencesse nas guerras. Mas o Senhor também os orientava em relação à guerra. Então, vamos imaginar que essa pessoa, esse israelita, ele tivesse plantado ali uma vinha, e ele nem tivesse desfrutado daquele sabor daquela fruta. Então, era já permitido que ele nem fosse para a guerra, ele poderia ficar até que ele desfrutasse daquilo que ele plantou. Isso também o Senhor orientava da mesma forma em relação àqueles que já haviam se planejado em casamento. Então você já se planejou em casamento e surgiu a guerra? Não vá à guerra. Case-se com a sua mulher, desfrute do seu casamento, até para que não venha outro e faça isso no seu lugar, uma vez que você pode morrer na guerra. O Senhor também dá outro exemplo, que é você construir uma casa e não desfrutar dessa casa indo para a guerra. Então, construiu a casa, fique na sua casa e não vá para a guerra. E é interessante que o Senhor fala aqui também, que aqueles que são medrosos também não precisam ir para a guerra não, porque mais vão atrapalhar, na verdade, do que
ajudar aqueles que estão guerreando. Então podem ficar também. Deve ter sido muito estranho, né, naquela época, aqueles homens poderem dizer assim, ó, eu não tô indo porque eu sou um covarde, né? Deve ter sido meio confuso isso para aquele momento. Porém o Senhor deixava liberado que ele não fosse então subir junto com o povo de Israel para as guerras, mesmo eles sabendo que as guerras já seriam ganhas, porque o Senhor fala que ele daria cada um daqueles povos nas mãos dos israelitas, porque estes eram o povo escolhido do Senhor. Caminhando nesses capítulos, nós vamos ver a respeito das leis, que também o Senhor havia deixado tudo esclarecidinho, que vamos imaginar que acontecesse de alguém morrer e essa pessoa que foi assassinado, ninguém soubesse como aconteceu esse assassinato, ninguém viu, ninguém entendeu, ninguém poderia testemunhar a respeito disso. Eles fariam como se fosse a medição do local onde o morto estava até as cidades mais próximas. E esta cidade mais próxima faria um holocausto, faria ali um sacrifício ao Senhor, dizendo, olha Senhor, eu não sei quem matou esse homem, mas eu estou entregando aqui o meu bezerro, esse bezerro seria degolado, e eles fariam o sacrifício em cima desse bezerro, dizendo que era por todos aqueles da cidade, já que não sabiam quem havia feito aquela morte, quem havia cometido aquele crime, para que o Senhor não condenasse aquela cidade, para que ela pudesse continuar vivendo em paz, porque o Senhor não queria que no seu arraial, que no meio do seu povo houvessem homicidas. O Senhor também falando sobre guerras e dando sequência então a esse capítulo, é falado da mulher prisioneira. Olha, irmãos, que nos dias de hoje ainda há mulheres que são esposas de seus maridos como prisioneiras. E olha o ensinamento que o Senhor dá aqui nesse capítulo. Ele fala que se por um acaso um israelita indo à guerra, ele percebesse uma mulher como formosa e ele a quisesse para si, ele poderia ter essa mulher e então levaria ela para sua casa, mas veja, eles estavam numa guerra. Ele teria matado, ele junto com o exército de Israel, teria matado toda a família dela. Então ela poderia viver o seu luto por um mês, mas passado esse um mês ela rasparia a sua cabeça, e então seria esposa deste homem. Mas uma vez que ele a tomou como esposa, ele não poderia simplesmente abandoná-la depois disso. Ele teria, nem vendê-la, ele teria que mantê-la como esposa ou deixá-la ir livre. Mas aí eu fico pensando, qual seria a mulher que iria livre, uma vez que ela já tivesse dormido com um homem? Então eu tenho certeza que ali era muito mais fácil ela acabar permanecendo, até mesmo porque ela não pudesse ser abandonada e viver ali, então, como uma qualquer naquele lugar. Mas ali o Senhor, ali, ele é duro, né, em relação ao homem também que desejou ficar com aquela mulher. Ele não poderia tratá-la de qualquer maneira, não. Ele teria que sustentá-la, ela seria sua esposa, não seria algo que fui lá, peguei, agora uso e jogo fora quando eu quero, não. Deus não queria que fosse essa mulher tratada dessa maneira. E na sequência desse capítulo é falado algo muito interessante, que é sobre o filho rebelde. Então, se esse filho já tivesse tido aconselhamento dos seus pais e ele não ouvisse, ele fosse um beberrão, a Bíblia fala exatamente isso, um beberrão, alguém que viveria então nos bêbado na vida, né? Ou um comilão, mas a enfatização é mesmo sobre a bebida. E esse filho, ele não obedecesse os pais, esse filho poderia ir até os juízes da ocasião, levar esse filho para fora da cidade e todos poderiam apedrejar este filho, porque esses filhos eram obrigados a obedecerem os seus pais. Esse ensinamento de honrar seu pai e sua mãe, ele prevalece até hoje. Óbvio que nós não vamos mandar apedrejar o filho de ninguém, nem o nosso próprio, Deus me livre. Mas olha a importância que Deus dá para o filho obedecer seu pai e sua mãe. Ele permitia que naquele momento esse filho fosse apedrejado até a morte. Até mesmo porque tudo que estava acontecendo em Israel era também para exemplo para outros. Então, eles precisavam agir e serem filhos obedientes, entendendo que o Senhor estava nessa aliança deles, pais com os filhos.
e dos filhos com os pais. Precisaria ter uma harmonia ali, ele precisaria obedecer aos seus pais. Então nós, como os filhos, também temos que obedecer aos nossos pais. Nos dias de hoje isso ficou tão banalizado, tanto nós que já somos um pouco mais velhos em relação aos nossos pais, como os nossos filhos, a geração deles em relação a gente. Parece que esse valor se perdeu no caminho, mas isso é importante para Deus e é um mandamento com promessa. Aquele que honra seu pai e sua mãe, ele prolonga os seus dias na terra. É a palavra do Senhor que está dizendo. E ela não é para o Velho Testamento, não, é para a nossa vida de hoje também. O Senhor diz que ele honra aquele que honra os seus pais. Amém? O Senhor também fala aqui a respeito do povo que quer seguir a Deus, mas que se mistura, né? Que ele poderia vir a se misturar. E então o Senhor fala novamente que todos aqueles que não são do Senhor, eles precisam ser exterminados. Porque se eles não forem exterminados, eles podem vir a enganar o povo de Israel. Então, mais uma vez, o Senhor vem reforçando, e eu já falei disso em outro capítulo também, o Senhor, como um pai amoroso, ele reforça em todos os capítulos, de alguma maneira, a postura que nós devemos ter em relação à obediência, em relação a outros deuses, em relação a ter um compromisso com a palavra, a guardar a palavra, a entender o que é mandamento, a entender o que é o comportamento que o Senhor espera de nós. E o quanto o Senhor é rígido com todos esses costumes, com toda essa lei. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer, o nosso Deus é um Deus de princípios. Nós estamos sim no tempo da graça. O Senhor, ele está nos dando liberdade para falar com Ele. Está nos dando liberdade para consultá-lo a respeito do que fazer ou deixar de fazer. Mas nada que Ele te orientar, ou nada que você ouvir e entender que pode ser uma orientação do Senhor, vai ser contrária a isso tudo que Ele dá como uma lei. O Senhor, ele é firme no seu caráter, ele não muda. Hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. Então precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, entender que é dele de fato e seguir os seus princípios, porque é isso que ele espera de nós. E ele, para isso, nos oferece e nos promete uma vida de vitórias, né? E eu não quero aqui minimizar o poder do nosso Senhor e falar que são vitórias só materiais, mas o Deus que fala com você e o Deus que você consegue falar com Ele e que você entende, que Ele escuta e Ele compreende a sua dor em todas as áreas da sua vida e cuida de você, o mínimo que Ele espera é que você zele por aquilo que Ele te deu, no sentido de Deus ouvir a sua voz. Amém? Então, assim, não podemos esquecer nunca que o Senhor ouve a nossa voz e que nós sim podemos ouvir a dele. E que essa voz vai sempre estar em concordância com a sua palavra, para que nós possamos viver o bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Voltamos amanhã, em nome de Jesus.